Olá, que bom! Chegamos aí no vídeo de número 2, para você, nossa querida cliente. Muito bem, no primeiro vídeo nós falamos sobre a nossa consulta. Já marcamos a consulta? Olha aí, hein? Vamos marcar rapidinho. Nesse nosso vídeo número 2 eu quero falar sobre o que vai acontecer diretamente agora nessa consulta. Bom, o que vai acontecer nessa consulta? Nós vamos sentar, vamos bater o papo, como eu disse. É importante você trazer os seus documentos, beleza? Muito bem. E é necessário o quê? Que você traga um relatório. Vamos conversar, bater um papo, né, sobre o fato, sobre a sua demanda, sobre a sua necessidade. Ok? Aí é o momento de você falar tudo. Solta o verbo, fala tudo que realmente você está precisando. Beleza? Muito bem. E ali nós vamos analisar e vamos dar ali a diretriz. Olha, nós vamos fazer isso, vamos entrar com essa ação por causa disso, daquilo outro, ok? E vamos passar com clareza o que vai acontecer, quais são os riscos, quais são as possibilidades, colocar, sabe, de uma forma clara para você ali a nossa percepção quanto àquele processo ali que vai ser inaugurado, que nós vamos dar início, ok? E nós vamos, de acordo com essa conversa, nós vamos passar todos os detalhes e aí vamos fechar o contrato de honorários. Vai ser passado para você, né, ali os valores direitinho, como é que vai ser feito, como é que você vai pagar, ok? Aí eu quero pausar e dar aqui algumas explicações, né? Como é que é precificado essa questão? Como é que se dá o valor de uma ação? É importante que você saiba que não é aleatoriamente de qualquer maneira. Existe uma tabela, que é a tabela divulgada mês a mês pela OAB. É um preço mínimo, não significa dizer que a gente tem que cobrar na tabela. Pode cobrar na tabela, não pode cobrar abaixo, na tabela para cima. Então existe uma tabela, é importante que você saiba disso. E o advogado, né, ele está ali para prestar o serviço. É um prestador de serviço e ele vai estar trabalhando, e você nem imagina, tá? O trabalho que dá uma ação. Às vezes uma ação tem 300, 500, 1000 e aí vai de páginas de um processo, né? E não é apenas você ingressar com a ação e cruzar os braços. Existem várias outras, muitas das vezes, petições aí no meio do caminho, né? Petições chamadas intercorrentes, aí no meio do caminho que você tem que responder ao juiz, buscar novos documentos, enfim, é um desenrolar, é bastante trabalhoso, tá? Por isso que o nome é processo. Então, a necessidade da elaboração de um contrato, nós não abrimos mão disso, né? Tem um contrato que é segurança tanto para você quanto cliente, quanto para nós, como prestador de serviço, como advogado, tá bom? Então é feito esse contrato, celebrado esse contrato, como é que vai ser, porque existem algumas causas, aí eu quero fazer também um esclarecimento. Existem algumas causas, por exemplo, a causa consumerista. A causa consumerista, no final, é aqui o ressarcimento do valor pago indevido, é um pedido de um dano moral, enfim, ao fim o juiz vai dar uma sentença e essa sentença carrega um valor, né? Então existe um percentual que será pago ao fim do processo, mas existem alguns processos que eles não têm um valor. Por exemplo, uma ação de família, uma ação de divórcio, ok? Não existe um valor ao fim na sentença, uma ação de guarda de filhos, não existe um valor. Então existem algumas ações, tá? Que são ações onde existe um valor determinado, especificado, que será cobrado, ok? Existem outras ações que caberá ao fim um percentual o que for atrelado, o que for combinado, um percentual ao fim para o advogado, ok? Então, quais são as custas exatamente? Então, vamos lá.
Primeiro é a consulta, né? Tem a consulta que ela é paga. A consulta, o valor da consulta, a possibilidade também de um valor para o ingresso da ação, tá? O escritório pode pedir o valor de ingresso desta ação e ao fim mais um percentual do que for percebido, ok? Existem ações que você vai ter que pagar lá imediatamente o ingresso da ação é um valor cheio já, aquele que eu me referi, né, do custo da ação e que está lá na tabela da OAB. Obviamente que, dependendo da conversa, pode ser feito, você pode pagar tudo de uma vez, você pode dar uma parte e pagar um saldo, enfim, isso vai ser acordado com o escritório, correto? Então, existe a consulta, existe um valor, dependendo da causa, que vai ser pedido de ingresso da ação, né? Existe, que nós estamos falando de honorários dos advogados, e ao fim, um percentual desta causa. Existe também a possibilidade, dependendo da causa, de um valor mensal para o acompanhamento, beleza? Então nós estamos falando do contrato de honorários, nós estamos falando do honorários do advogado, beleza? Esses são os custos que serão passados e analisados por você. É um documento que será feito nesse momento aí do atendimento a você, novo cliente, nova cliente. Fechou? Beleza. Então, nós temos também um outro documento que é, por exemplo, a procuração, onde você vai assinar passando poderes para o advogado lhe representar. Tá? Essa procuração, esses dois tipos, estou falando de uma forma bem simplista, tá? Para que você possa entender. Então, a procuração ela pode conferir poderes para atuar de forma extrajudicial ou judicial. Extrajudicial seria para te representar, por exemplo, na prefeitura, né, na Light, no banco, no INSS, enfim, num órgão público, numa autarquia, representar você numa delegacia, ok? Então, representar de forma extrajudicial. Então, a procuração pode carregar, pode ter poderes, pode conferir poderes ao advogado, poderes para atuar no âmbito extrajudicial e no âmbito judicial. No âmbito judicial para exatamente estar peticionando, para estar falando em seu nome lá na audiência, não é isso? Para ingressar com pedidos recursais de segunda instância e assim por diante, ok? Então, este é um outro documento que no momento ali do atendimento da consulta será assinado por você, beleza? Ok? Então, contrato de honorários, depois procuração e também nós costumamos pedir ali a assinatura de um outro documento que visa pedir a isenção das custas do processo. É uma declaração chamada declaração de hipossuficiência. Essa declaração onde você vai pedir, né, ao juiz ali a isenção do pagamento das custas do processo. Toda a estrutura do judiciário ali, ó, os servidores, a luz, a água, a telefonia, tudo isso tem um custo. O governo manda dinheiro para a justiça, manda, beleza. A própria justiça tem que dar o jeito dela e promover a autossuficiência dela. Então tem os custos do processo, cada processo tem um custo. Mas nós sabemos, eu estou falando aqui, repito, de uma forma bem simples, bem rasa para o entendimento. Uma declaração dessa de hipossuficiência, você vai estar alegando o que? Olha, seu juiz, eu não posso pagar as custas desse processo, porque se eu pagar, vai fazer falta aqui o dinheiro para o meu sustento pessoal, então eu peço a isenção de custas, e aí nós vamos juntar alguns documentos, tá bom? Juntar nesse atendimento vai ser passado com mais detalhes quais são os documentos, mas eu vou falar rapidinho aqui, que você vai precisar do teu contra-cheque, que já foi pedido, não é isso? Talvez aí haverá necessidade de um extrato de cartão de crédito, um extrato de conta corrente, para mostrar ao juiz
a pouca e a baixa movimentação, entendeu? Os seus custos mensais, ok? Então tudo isso é importante para a gente anexar, para a gente juntar, para mostrar ao juiz que você precisa da isenção dessas custas, ok? E outra pergunta que sempre aparece, né, inevitável, é: doutor, quanto tempo dura o meu processo? Quanto tempo vai demorar o processo? Bom, filha, o que acontece? Nós trabalhamos, repito, com verdade. Nós não temos, o advogado não tem ingerência sobre isso. Um juiz, uma vara, tem centenas e às vezes passa aí de 2, 3 mil processos, né? Uma vara. Então, olha, depende do ritmo do juiz, depende do ritmo da vara, que eu comumente explico. Existem, obviamente, alguns que nós olhamos falando, esse processo para 5 meses, 4 meses, outro para 1 ano, 2 anos, enfim, a gente tem, se presume, não é verdade? Mas a verdade a gente costuma dizer que a gente entra no processo, não sabe quando é que sai. Então, nós obviamente vamos trabalhar com maior eficiência, presteza, buscar a celeridade, né? Peticionarmos ali quando ele estiver parado, ou ir lá despachar com o juiz, tentar movimentar para que ele avance de uma maneira mais rápida. Mas é importante que você saiba desde já que é um processo, ok? É um processo. Então, não se sabe quando, que caminhos que às vezes o processo vai pegar e quando é efetivamente que ele vai terminar, tá bom? Mas nós vamos estar juntos aí trabalhando e passando sempre todas as informações, todos os acontecimentos passo a passo no seu processo, tá ok? E você, por fim, tem total liberalidade e direito de saber o andamento do teu processo. Então, pode ligar, pode passar o WhatsApp, né, respeitando obviamente aí o nosso descanso, respeitando o horário comercial, respeitando feriado, fim de semana, salvo se for algo extremamente relevante, tá bom? Estaremos juntos, com certeza, um prazer muito grande e até a nossa próxima. Você pode estar acompanhando aí, tem outros na nossa playlist, no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, no nosso, tá aqui na descrição para você, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, para que você possa estar aí antenado dos seus direitos, tá bom? Forte abraço!